Fala, futeboleiros! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que tem mudado no Barcelona taticamente com a chegada dos reforços. O que o Xavi está planejando para esse início de temporada, desde a saída de bola, construção, pressão alta, tudo isso e o que mudou na equipe da temporada passada para cá. Como é que funciona a estrutura do Barcelona do Xavi para atacar os adversários? Parte de uma saída de bola em 2-3, com os dois zagueiros e os laterais mais na base, próximos do volante. Então a gente tem uma saída de 2-3. À frente deles, duas peças muito importantes, os meio-campistas do 4-3-3, à frente do Busquets, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Kessié. Esses caras jogam no que o Xavi chama de quadrado, né? Vamos simplificar para entrelinha, o espaço entre meio-campo e defesa do rival. Eles jogam nesses dois espaços prontos para receber a bola. O 9, e com a chegada do Lewandowski, que é um ganho nesse sentido, vai fazer muito esse movimento de sair da área, enquanto o ponta, o meia, ali daquele lado oposto vai ocupar o espaço, o Pedri está ocupando aquele espaço, e aí dois jogadores bem abertos, Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, algum desses jogadores jogando, sempre os dois jogadores, os dois pontas, bem abertos no campo. E esse gol deixa bem claro o que o Xavi e o Barcelona querem. Uma saída de 2-3 com os laterais próximos do volante. E esse quarteto vai ser bem legal de falar, porque o Ansu Fati e o Rafinha estão jogando mais por dentro, não estão mais bem abertos. Por quê? Porque o 9, o Aubameyang nesse caso, vai gerar o apoio. Saindo da área, ele toca pro Rafinha, o Rafinha recebe e aí ele criou aquele espaço. O Aubameyang saiu da área, o zagueiro acompanhou. Criou um espaço para o Ansu Fati aproveitar num passe do Rafinha, finalizar e marcar. Então essa é a cara do Barcelona agora com o Xavi, a gente vai ver muito isso ao longo da temporada. Ocupação dos espaços, pode ter troca de posição no jogo de posição? Pode, mas desde que os jogadores ocupem determinadas zonas do campo. Aqui nesse caso você tem lateral direito, meia e ponta, e se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like para o YouTube entender e aumentar nosso alcance. Dembélé vem para a base, Frank vai um pouco mais adiantado. Então pode ter troca de posição desde que sempre tem alguém ocupando a zona um pouquinho mais aberta, um cara na entrelinha, né, mais adiantado, e um cara mais na base, nesse caso Dembélé no lance. Há uma troca de posições. E o Barcelona ataca muito nessa troca de corredores agora, né? Atacando, construiu do lado direito, mas o Dembélé vai inverter a jogada pro lado esquerdo a partir do drible, acha o Rafinha do lado esquerdo e os dois têm se conectado muito bem nessa pré-temporada. Rafinha encontra o Dembélé dentro da área, o Frank estava na zona onde seria Dembélé, então eles trocam de posição no momento de ataque. O zagueiro, ele conduz bastante a bola para sair de trás, o Eric Garcia faz bastante isso, o Ronald, Condé deve fazer, Piqué, Christensen, vai fazer essa saída de bola. Veja que o Rafinha já está bem aberto pelo lado esquerdo e o Dembélé está aqui pelo lado direito. São os pontas, eles sempre vão estar abertos, prontos para um contra um. E se vocês gostarem dessa ideia, a gente até pode fazer um vídeo falando mais de ambidestria. Por quê? Porque o Dembélé, ele parte sempre por um contra um e é muito difícil marcar porque ele tem essa qualidade. Vejam que ele corta para fora, aí domina com a direita ali também, vai para dentro porque a esquerda tem a mesma qualidade, corta para fora de novo e finaliza com a direita. Então, direita e esquerda para o Dembélé não tem nenhuma diferença e por isso que o Barcelona aproveita disso. Construir do lado esquerdo, né, com o Jordi Alba, com o Ansu Fati, pode ser o Rafinha, Kessié, esses jogadores que estiverem pelo lado esquerdo, para inverter a bola lá do lado direito e criar uma chance de gol, né, com o Dembélé pronto para esse 1 contra 1, podendo ir para fora ou para dentro, o que dificulta o marcador nessa situação. Então o Barcelona, além do Dembélé, tem as opções do Rafinha, de outros jogadores, mas o Dembélé traz muito isso, dessa jogada individual, cortando para dentro dessa vez e chuta colocado e faz o gol. Com o Rafinha, muda um pouco quando o Rafinha tá do lado direito. Os dois podem jogar juntos, com o Rafinha do lado esquerdo, o Dembélé do lado direito, isso a temporada vai nos mostrar, mas com o Rafinha, o que o Barcelona ganha? Um cara mais passador. O Rafinha, ele passa mais, encontra mais os passes que o Dembélé. E ele vai cortando para dentro, né? Porque ele sim, um canhoto pelo lado direito. Aqui tem uma tabela bem clara dessa ideia. O Rafinha encontra um pequeno espaço para o Pedri. O Pedri já vai devolver essa bola, o Rafinha toca. E aí já devolve o Pedri e ele toca no 9, o Aubameyang que recebe já finaliza por cima do goleiro. Então tem diferenças, mas os dois podem jogar juntos também. Pressão alta, pós-perda, o Barcelona tem evoluído e esses jogadores que chegaram agora podem ajudar. Errou o passe, perdeu a bola, reage,
vai para quem está mais próximo de receber a bola. O Jordi Alba já inicia processo de marcação. Vejam como está encaixado o Barcelona para recuperar essa bola rapidamente e impedir o adversário de sair jogando. O Real Madrid tem que dar esse chutão. Deu o chutão, até permanece um pouco mais de tempo com a bola, mas vejam como tem vários jogadores nesse pequeno espaço, 3 contra 3, se ampliar até um pouquinho, um 5 contra 5, bem fechado, bem armado, tirando todos os espaços do adversário. O Pedri rouba a bola e aí o Ansu Fati acaba errando o gol. O time prefere, em alguns momentos, o Xavi já falou sobre isso, encaixar a marcação. Um atacante no goleiro, ponta no lateral, encaixa essa marcação para obrigar o chutão. E aqui é interessante ver um conceito que alguns jogadores eles conseguem utilizar muito bem, que é o defender atacando. Aqui, o jogador antecipa a jogada e ao invés de dominar e iniciar o ataque, não. Ele já dá o passe para aquele espaço vazio. Então ele defende já criando uma jogada de ataque, onde o Lewandowski finaliza perto do gol da Juventus. Ou então, já no movimento de pressão alta mesmo, com 5, 6 jogadores, quando o time adversário está saindo ainda na saída de bola, olhem como está encaixado aí 5 jogadores no campo do Real Madrid, tem um sexto aqui ainda do lado oposto, impede essa jogada. O Real Madrid, vale ressaltar, em algum momento até conseguiu sair, por exemplo, desse 3 contra 3, mas os jogadores seguem incomodados, seguem pressionados, e aí o Militão acaba errando e o Rafinha fazendo o gol. Se o Xavi vai utilizar o 4-3-3 ao longo da temporada é uma dúvida, mas a tendência é que seja. A questão é que ele tem também o 3-4-3 como seu esquema base, e nesse vídeo aqui eu expliquei mais sobre isso.